O clima entre nós. Ela sente tudo: o frio, o calor, a umidade alta, a secura do ar. É ela que está em contato direto com o ar e vai sentir todas as variações do tempo que ocorrem diariamente. A nossa pele é nossa capa protetora e também uma espécie de estação meteorológica ambulante que capta, registra e se transforma conforme o ar se modifica. Mas esta capa não é feita só de pele em si. Você sabia que unhas, cabelos, pelos também fazem parte do que nós chamamos de pele? É através das nossas peles que o nosso corpo faz uma constante troca de calor com o ar que nos rodeia. Para saber como essa estação meteorológica, aí entre aspas, né, que temos na pele funciona, como ela reage às variações de umidade e de temperatura do ar, o Clima Entre Nós conversa hoje com a doutora Rosiane Boabaide, dermatologista do HCOR, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica e membro também do Grupo Brasileiro de Melanoma. Olá, doutora Rosiane, seja muito bem-vinda ao Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade. Bom dia, Josélia. Olá, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema bem atual e interessante. Ok, bom, eu tenho certeza, Rosiane, que nós vamos ter uma conversa muito legal, porque é engraçado, quando eu estava montando esse roteiro, eu me toquei assim que a nossa pele ela tem camadas e a atmosfera também tem camadas, né? E a gente analisa todas essas camadas. Certa vez eu fui a uma dermatologista para ver uma pinta suspeita. E na conversa eu fiquei sabendo que problemas nas unhas e cabelos também são casos para dermatologista. Eu não sabia disso. Eu falei, olha só que interessante. É isso mesmo? Eu queria então que você falasse um pouquinho, doutora Rosiane, para começar mesmo essa nossa conversa, né, sobre um pouco assim, do que é a dermatologia, do que a dermatologia cuida no nosso corpo. Você explicar um pouquinho assim, a palavra dermatologia, inclusive. Claro, essa é uma especialidade médica que a área de dedicação é toda o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e a beleza, enfim, da pele e doenças relacionadas à pele. Dentro da pele, nós contamos também com os anexos cutâneos, que são cabelos, unhas, né, glândulas, porque todos eles dependem da saúde da pele para o seu adequado funcionamento, crescimento, né? Portanto, pertencem ao maior órgão do corpo humano. E quem cuida do maior órgão do corpo humano, que possui várias camadas como a atmosfera? Um médico dermatologista. Dermatologia é uma palavra que vem de pele, dermo, né? Origem de latim, pele, e logia, o estudo dela, né? Para tanto, Josélia, o médico tem que fazer medicina, 6 anos, uma especialização, fazer uma prova e uma residência ou especialização na área de dermatologia, que varia de 3 a 4 anos, e após isso se submeter a uma titulação junto à Sociedade Brasileira de Dermatologia. Existe uma outra prova que o qualifica para o exercício dessa área médica, né? Uma curiosidade, Rosiane, o cirurgião plástico, ele é necessariamente um dermatologista também? Não? Não, ele fez uma formação em cirurgia geral, 2 a 3 anos, e como a primeira residência, fez uma segunda residência de 2 a 3 anos em cirurgia plástica. E, se eu não me engano, isso tem mudado um pouco nos últimos anos. A Sociedade de Cirurgia Plástica já foi direto junto ao Conselho Federal de Medicina para fazer uma cirurgia mais direcionada, mas é uma especialidade cirúrgica, basicamente. Ele acaba atuando na beleza, né? Em alguns momentos em que são duas áreas médicas de interseção. Tem uma coisa interessante, Rosiane, a pele da gente, ela recobre todo o nosso corpo. Então, ela tem ela faz uma interface
que é uma coisa muito louca, porque ela não só vai assim, sentir aquilo que vem de fora, ou seja, tudo que está no ar, mas ela vai refletir também as transformações internas, né? Exatamente. Então sai de dentro para fora e vai de fora para dentro também, né? Exatamente. E ela é um saco de completamente- pancada total. E ela é completamente enervada para fazer essa comunicação e ajustar o corpo de acordo com as influências. Gente, Camadas da pele. é uma coisa muito incrível. Fala. Mas concluindo um pouco a dermatologia, esse é um momento muito importante da valorização da saúde da sua pele. Para quem você vai entregar os cuidados da sua pele? Então, esse é um momento em que a Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta e mostra para a população como é a formação de um médico para atuar nessa área e faz uma campanha, inclusive, para a população: valorize a saúde e a beleza da sua pele, procure dermatologistas neste momento, né? Maravilhoso. A população às vezes não sabe quem vai examinar a pinta. Não sabem. Exatamente. Quem vai cuidar do cabelo? Não é um profissional de cunho estético apenas, né? Porque aí, Rosiane, eu acho que tem uma, digamos assim, tem uma parte de desconhecimento e tem uma parte também, assim, acho que uma parte de desconhecimento mesmo, porque, assim, eu acho que muita gente não sabe do que trata a dermatologia e ela confunde ou resume a dermatologia à estética. Sim. Tá? Então, assim, então você acaba parando na estética. Não, mas eu trato da minha pele, eu cuido da minha pele, mas aí de repente é só uma estética, e uma estética assim, onde um cuidado que você se autocuida, entendeu? Você vê na propaganda e, nossa, aquilo deve ser fantástico, e aí vai fazendo aquelas experiências assim que sabe lá Deus. Mas desde que seja um médico dermatologista, você está na pessoa qualificada para cuidar, inclusive, da beleza e da estética. Sem dúvida. Só prestem atenção em ter CRM, Conselho Federal de Medicina, né? Entrem no site do CREMESP e veja se tem CRM. Tem que ter feito medicina. É que muitas vezes as pessoas, assim, por exemplo, elas se encantam com tratamentos de beleza e, entendeu? Assim, numa clínica de estética, por exemplo, e sabe, né? Ou mesmo, assim, nós temos uma gama de produtos, né, de estética, que é uma coisa impressionante, né? E assim, a propaganda, ela é toda muito bonita. Muito. Entendeu? É tudo lindo, é tudo maravilhoso. Nossa missão como médicos, né, e você dentro do jornalismo, é tentar comunicar a melhor forma de você buscar a saúde e a beleza da sua pele, na realidade. Né? Até porque... Médico, tem que ser médico. Outras especialidades não são médicos, né? E aí, eu estou formada há 20 anos, eu estudo envelhecimento cutâneo há 20 anos. Então, você tem uma bagagem para trocar e para orientar, né? Diferente de sessões de procedimento ou outro porque é rentável. Claro. Né? O que é melhor para você naquele momento? Como é a sua pele? É uma coisa que é uma coisa muito interessante. As pessoas não têm muita noção. Bom, eu diria o seguinte: nós temos então assim várias camadas de pele, né? E é interessante porque assim a nossa pele ela dá sinais do nosso estado, né? O estado de saúde, não é isso?
Fala um pouquinho disso pra gente, assim, porque é comum as pessoas dizerem assim, nossa, minha pele está toda estourada, nossa, minha pele aconteceu isso, né? E a gente olha assim, nossa, ela está com cara de saudável. E quando a gente olha fala esse é cara, na verdade, a primeira coisa que você está olhando é a aparência. E a gente está olhando a pele, né? A gente pode olhar e falar assim, nossa, mas que pele linda, né? Então, assim, esse aspecto visual que a gente tem, que é a nossa primeira roupa, né? Que é a nossa pele, né? Sim, a nossa primeira impressão. Isso. Por isso a importância também de ser tratada por um médico. A beleza da sua pele tem toda a sua atratividade envolvida por trás disso, a sua autoestima, né? Isso é uma das características do tratamento clínico dermatológico, ele pode te dar isso, o adequado uso de creminhos. Mas a pele, por outro lado, também sinaliza alguma coisa que não está indo tão bem no seu organismo, né? Existe um quadro, por exemplo, chamado eflúvio telógeno, que é uma perda de cabelo 3 meses após algum evento que tenha ocorrido, pós-parto, pós-cirurgia, pós um episódio febril, pós um momento de anemia, um momento de alteração da tireoide, o cabelo cai e depois existe tratamento para recuperar mais rápido, né? Então, esse é um momento de você ir ao dermatologista. Existem lesões cutâneas que aparecem e são sinais de doenças internas, né? Podem estar na primeira apresentação de alguma doença interna ou podem aparecer ao longo de uma outra doença. Então, o tegumento, a pele, de fato, está relacionada com todo o organismo. Você sabe, Rosiane, e quando eu tive a ideia de fazer essa entrevista sobre meteorologia, condições do tempo e a dermatologia, eu me dei conta que justamente é isso, né? Que a nossa pele é a nossa parte mais externa do corpo e é ela que sente mesmo, primeiro, os impactos, né, de tudo que está acontecendo no ar. Então, é a nossa pele que, por exemplo, que está esfriando ou está esquentando. A gente sente isso, né? A gente sente, é a nossa pele que vai sentir o frio, que vai sentir o calor, né? E aí eu pensei, nossa, a nossa pele é uma estação meteorológica, né? Por isso eu fiz essa relação, né? E aí eu queria que você então comentasse um pouquinho com a gente o seguinte, como a nossa pele se manifesta, né? Com o frio, com o calor, como ela se transforma com o frio e com o calor. E assim, nós temos, como são esses sensores, né, que faz com que a gente sinta frio e sinta calor? A pele, como a atmosfera que você estava comentando, ela tem várias camadas. A epiderme, a derme e o subcutâneo. Na derme e epiderme, nós temos vários termorreceptores, que são terminações nervosas livres que sentem a temperatura. Nós temos uma temperatura normal e eles são inervados e regulados por uma região do cérebro chamada hipotálamo. Então, eles mandam para o hipotálamo. E o hipotálamo manda de volta a mensagem de como reagir. Quando você está exposto a uma situação de calor, está muito quente, você está numa sauna, você está perto de uma fogueira, né? Você aumentou a temperatura externa, o seu corpo rapidamente manda aquela mensagem para o hipotálamo e o hipotálamo fala para diminuir essa troca de calor interna. Então faz um movimento que a gente chama você vai trocando essa energia, esse calor interno com o ambiente. Pede para você se afastar naturalmente, mas faz dilatação. Então, há uma troca por irradiação, né? O vaso perto na epiderme, perto da epiderme, se dilata e irradia calor para fora. Quer dizer, você vai perdendo. O hipotálamo aumenta a sudorese, que é uma grande perda calórica no corpo todo. Então, essa é a nossa reação ao calor.
Já ao frio, nós preservamos a temperatura interna. O hipotálamo recebe aquela temperatura que está mais gelada e manda a mensagem de volta para fazer aquela piloereção, que a gente chama o arrepio, né? Fechadinhos, e faz a vasoconstricção. Então, a troca de calor com o meio externo já foi controlada e estimula o sistema psicomotor para você andar, fazer uma atividade que aumente uma geração de calor interna. Ou seja, ele vai... o nosso que corpo, vai, neurônio que vem. Sim, e assim, ou seja, é como se você tivesse nessa primeira camada mais externa. Só uma questão aqui. Os nossos pelinhos, vou chamar de pelinho, eu acho que isso deve ter um nome técnico, mas eu vou chamar de pelinho. Folículo pilosebáceo, mas nossos pelinhos. Não, pelinhos, pelo amor de Deus. Pelinhos. Mas assim, os pelinhos já funcionam como sensores? Os sensores são terminações nervosas livres que chegam na epiderme. Vou te mostrar aqui, tá? Veja se você consegue ver um amarelinho. Aqui no final tem com uma bolinha. Essa bolinha é do tato. Não é uma terminação nervosa livre, porque tem uma outra colchoadinha no final, né? Uhum. As terminações nervosas que percebem temperatura, percebem dor, coceira, elas são terminações nervosas livres, elas chegam sozinhas perto da epiderme. Que incrível. Pessoal, olha, deixa eu só fazer um comentário aqui, é o seguinte, nesse momento que nós estamos gravando aqui, a doutora Rosiane me mostrou uma imagem de um corte da pele, e depois, quando nós formos botar isso no site e tal, aí eu vou botar essa fotografia para vocês, eu espero que vocês, em algum momento também, possam ir até o site da Climatempo para ver essa fotografia, e aí a gente vai marcar direitinho o que ela falou ali para vocês. Mas o fato é que é o seguinte, ou seja, existem as nossas terminações nervosas, né? Tá tudo aqui. Os sensores são realmente os nossos sensores. E aí, quer dizer, tudo que o nosso corpo faz é no sentido de preservar a temperatura dele. Né? Então, 37 graus. Ou seja, aí você vai suar mais, por exemplo, né? Sim, para perder calor. Para liberar esse calor, né? E vai, ao mesmo tempo, estimular. Ficar ruborizado, vai ficar mais vascularizado para perder esse calor. Para perder esse calor, ou seja, essa aparência. Mas engraçado, porque, por exemplo, quando a gente está perto de uma fonte de calor, por exemplo, ou quando você faz um exercício muito grande, você está ativando todo nossas terminações nervosas, aí isso vai para a pele fica vermelhinha, né? Agora, quando está frio, a nossa pele também fica vermelha. No segundo momento. Primeiro ela fica pálida. E o roxo? Mas isso é o descongelamento. Nossa. É o após-congelamento. Houve uma esfriada, houve uma exposição. Isso é uma das reações também ao frio extremo, né? Quando você está em situações de frio extremo, há uma palidez, um congelamento de algum segmento, e na retomada da vascularização vai ficando arroxeado. Tá. Então, por exemplo, assim, suponha que a gente esteja, por exemplo, assim, vou colocar uma situação que é muito comum, tá? Aqui no Brasil, inclusive, porque assim, nós temos poucas situações de frio extremo, tá? Muito diferente, por exemplo, de você morar, por exemplo, no Canadá, mora no norte dos Estados Unidos, mora, sei lá, na Noruega, é muito diferente, onde as pessoas passam muitos meses do ano numa situação realmente de frio, né? Então, aqui no Brasil é uma coisa que a gente normalmente não tem, mas
assim, existem situações da gente realmente ter ondas de frio, né? E a gente sempre, não tá tão frio assim. Aí o cara fica tremendo, né? E tal. E Uma das aí, reações de regulação, é o tremor? o tremor, Olha só, quer dizer, para você se esquentar. o corpo faz aquela tremeção toda na intenção de se movimentar para esquentar. Olha que interessante, Exatamente. que legal. Agora, o seguinte, Rosiane, então, quando a gente está com esse frio muito grande, né? Porque assim, é muito comum, as pessoas saem lá do norte do Brasil, do Nordeste, ou mesmo aqui do Sudeste, vão lá para a Serra Gaúcha para ver neve, por exemplo, ou para sentir frio, né? As pessoas querem sentir frio. Então elas vão para lá. Só que aí, isso é uma coisa muito comum, estou colocando uma situação comum. Assim, muita gente não tem nenhum aparato para se proteger e mais, assim, não se dá conta ou não dá atenção suficiente à proteção, né, dessa situação muito diferente do seu normal. Ou seja, você mora lá no norte de Minas, na Bahia, por exemplo, que é um lugar sempre bem quentinho, e aí você vai lá para São Joaquim, lá para Urupema, no alto da Serra de Santa Catarina, e aí pega justamente aquela mega onda de frio, entendeu? E você, oba, tô sentindo frio, que beleza, né? Aí fica com a mão toda roxa, né? Fica todo roxo. E eu falei, não é por aí, né? Ou seja, a reação inicial ao frio extremo, aquilo que o seu corpo realmente não está acostumado, é primeiro o empalidecimento, ela fica branca e depois ela começa a ficar roxo. Exato. Tá, Existe uma reação também, que pode ser tanto ao quente quanto ao frio, que é o livedo reticular, que é uma pele marmorizada, né? Aí vai dar característica genética de cada um de resposta, tanto a uma temperatura. São áreas com vasoconstricção e outras áreas com vasodilatação, mas é uma pele marmorizada. Talvez você já tenha visto isso e esteja se referindo a esse momento. Mas, quando eu falei no momento anterior, foi uma geladura, seria uma exposição de menos 2 graus, a partir de 2 graus, que isso acontece com certeza na neve. Nós não temos tanto, aqui seria a cidade, mas Gramado neva pouco, né? A Serra Gaúcha, por exemplo. Mas a exposição de um segmento a menos 2, você pode ter um congelamento, ficar sem luva, né? Numa situação dessas, você pode passar por isso. Não estar adequadamente abrigado, quer dizer, exatamente, as pessoas não sabem usar as camadas ou o tipo de roupa necessária para aquela temperatura, faz no primeiro momento essa que a gente chama de vasoconstricção, que é o apertar da vascularização superficial. Quando a gente faz esse evento de constricção, de apertar, você fica pálido. Tá. Sangue circulando. Ou seja, nos primeiros minutos. Tá, é como se ele diminuísse muito aquela movimentação, e aí quando circulação sanguínea. Isso, e aí quando começa a circular de novo, aí começa a mudar a cor da pele de novo, né? Tá, ok. Exatamente. Ou seja, depende aí, essa é a reação que vai fazer, na verdade, ao fluxo sanguíneo, né? A velocidade com que o sangue está se movimentando dentro do seu corpo. Você sabe que isso aí é o calibre. E o calibre do vaso, porque o hipotálamo determina se ele está mais largo ou se ele está mais fino. Tá, nós temos um problema de vazão, então. Vazão. Exatamente. Okay. A espessura do vasinho muda. Ele é muscular e ele é determinado pelo cérebro. Então, quando eu falo vasodilatação, é um caninho que abriu e deixa o sangue passar mais fluidamente, mais confortavelmente. E irradiar o calor para fora da pele. É uma transferência de calor, porque ele chega na superfície da pele e transfere o calor para fora. Tá. Perda de calor.
né? O outro é a sudorese. Mas aí o outro mecanismo de preservação de calor é que o cérebro manda mensagem para o vasinho que é elástico para ele diminuir o tamanho, diminuir o calibre, a espessura. Ele fica fininho. E o que a gente chama de vasoconstricção. Tá certo, tá. E aí a palidez cutânea. Tá certo. Tá certo. O sinal disso é palidez. Tá. E você sabe que isso é uma coisa legal, porque, por exemplo, eu lembro uma vez de ter conversado com... na verdade, eu tive uma aula ainda na faculdade, eu nunca me esqueci disso, de um professor que tinha ido para a Antártica. Né? Ele foi na equipe, na equipe de pesquisadores da Antártica, para a Antártica, e aí era muito interessante quando ele voltou, ele estava contando e tal, e aí uma das coisas muito interessantes é você observar como eles se vestem, né? Porque, assim, aí é um princípio muito interessante. Né? E depois que eu tive essa aula, é uma coisa que eu aplico até hoje na vida e passo para as pessoas. Né? Que é... turismo. Não, é o seguinte, assim, a forma como você se protege do frio. Né? Ou seja, você tem que fazer camadas no seu corpo. Né? Exatamente, porque a ideia evita... essa perda de calor, né? A ideia é essa, o seu corpo tem que ficar naquela temperatura que para ele é confortável, entre 36 e 37 graus, certo? Então, como é que você faz isso? Proteja. Quanto mais fechadinha, aquela blusinha, aquela camisetinha de algodão grudada, aquela coisinha grudada, quanto mais fechadinho for o tecido que você está usando, mais grudadinho, mais proteção você vai ter naquilo ali, para não deixar passar aquele ar gelado, para você não ter que fazer essa troca, né? Porque assim, essa é uma explicação, eu estou falando isso, Rosiane, porque essa é uma coisa assim que as pessoas perguntam muito, né, essa coisa da sensação térmica e tal, né? E aí a gente explica para elas que é o seguinte, que veja, a sua pele, o seu corpo está envolto neste ar que está muito gelado. Então, nesse momento, o seu corpo é a fonte de calor. Ele está com a temperatura maior do que o ar. Então, quem vai ceder calor para o ar é o seu corpo. E daí vem aquela sensação de frio, porque é você que é a fonte de calor, porque o ar está muito gelado. Né? Então, assim, como é que a gente faz isso? A gente protege, não adianta você botar uma malha grossa, não, toda furada, não. Você, né, é o tecido fechadinho, porque ele, naquela aula daquele professor, falou assim, olha, a gente coloca essa primeiro, que a gente chama de primeira pele, isso aqui fica bem grudadinho, depois coloca essa, depois coloca essa, lá, e aí depois, por fim, vem aquele casaco enorme que vocês veem, mas né, antes de colocar aquele casacão, você tem uma série de camadas, né, formando outras camadas sobre a pele. Eu achei aquilo extremamente interessante e eu falei assim, bom, aí, então, essa é a eficiência. Né? E esse, por exemplo, eu acho que, assim, que era um ensinamento que precisava ser... Porque as pessoas gostam um pouco da... Difundido. Né? Exatamente, difundido assim, como é que você se aquece? Porque às vezes não é a grossura da sua roupa, não é isso, não é a grossura dela, né? É a eficiência, tanto que hoje, por exemplo, nós temos a tecnologia de tecido, né? É uma coisa fantástica. Melhorou muito. Demais, não é? Entendeu? Nossa, melhorou muito. Eu sou gaúcha da fronteira do Rio Grande do Sul. Nossa. Opa! Aliás, e olha, e fez um frio, tchê, lá na fronteira hoje que, uau, hein? É menos não sei quanto. Recebi vídeo de açude congelado. Olha, exatamente, bate, tá? Gaúcha. Então ela sabe muito bem falar de frio. Estruturas sem calefação, também, por outro lado, a engenharia civil brasileira deixa a gente na mão, né? Não faz estruturas, né? Nós que viajamos, conhecemos outros lugares,
frio, se sente menos frio, né? Porque tem uma calefação interna estabelecida, não é uma estrutura das casas brasileiras, mesmo no sul do país, né? A nossa engenharia, ela, assim, a nossa casa, na verdade, ela não está realmente muito adaptada para isso, né? Rosiane, olhar a temperatura no dia seguinte, desculpa, Jô, assim, olhar a temperatura do dia seguinte e saber como se vestir é uma das melhores dicas que a gente pode dar, né? Na realidade. Ou seja, veja a previsão. Veja a previsão. Isso. Eu que sou mãe de 2 filhos, eu não saio mais, não durmo sem saber a temperatura do dia seguinte. Isso, já vai se planejando, exatamente. Mas isso tem que acordar e vestir as crianças. Mas isso é uma coisa interessante, assim, porque, veja, nós, assim, muita gente, por exemplo, você pode de repente viajar para um lugar que é completamente diferente, né, daquele que você está acostumado, e claro, e tem algumas, assim como os lugares quentes têm a sua beleza, né, os lugares frios também têm a sua beleza, né? Então, e para você poder ter essa experiência, né, de ver alguma coisa, por exemplo, o meu sonho meteorológico, sabe qual que é? É ver uma aurora. Meu também! Então, e para nós vermos uma aurora, eu preciso ir lá pertinho do Círculo Polar Ártico ou para a Antártica. Entendeu? Então, assim, mais fácil chegar no Polar Ártico. E não, mas não, tanto faz, a gente pode ir para os 2 lugares, mas assim, então assim, a gente precisa saber, e aí, e eventualmente você tem ondas de frio bastante intensas que chegam ao Brasil. Nós já tivemos ondas de frio muito intensas e elas podem voltar a acontecer, claro que não. Esse nosso inverno não é um inverno rigoroso desse ano nem nada, tá? Mas nem precisa, até porque nós estávamos falando daquela situação de calefação mesmo, as nossas casas não são preparadas, e aí você, sabe, está sentindo o frio, né? E a hora que você sente frio ou sente calor, que a sua pele está, né? Você não está confortável, né? Tem uma coisa aqui, Rosiane, que é o seguinte, tanto o extremo, o calor, quanto o frio, queimam a pele, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, por exemplo, essa queimadura de frio, né, por exemplo, ela pode acontecer... Menos 2 graus começa. Menos 2 graus que começa... Você congela a matéria líquida dentro da célula, né? E fora dela. Começa esse congelamento, né? Essa temperatura para o frio. Então, você está desnaturando proteínas e estruturas celulares, ou você está quebrando pela ação do frio, né? No caso do calor, são temperaturas em torno de 45, 50 graus, você começa também a quebrar essas proteínas que compõem a estrutura das células da pele e também proporciona a lesão, né? As lesões variam de profundidade. No caso do calor, nós temos as queimaduras de 1º, 2º e 3º grau, que são justamente o acometimento de cada camada da pele, né? Tem de exposição à situação de calor, o fogo, né? E na parte do frio, a mesma coisa. Ele pode ir aprofundando, mas você só vai saber no segundo momento com a formação da bolha, né? O quanto congelou e o quanto foi acometido, né? No calor, às vezes, é mais claro, o pós-imediato, você já consegue saber até onde foi, né? Temperatura do calor. O pós-imediato da queimadura pelo frio, ela não é tão clara, para você saber que altura ela está. Mas, enfim, são queimaduras também, porque você quebra estruturas orgânicas e biológicas que precisam de uma temperatura normal para viver, né? Temperaturas extremas são essas substâncias que compõem as nossas células do corpo, queimam, destroem. Tá. Então, por exemplo, assim, situações de... Suponha que você está na neve, por exemplo, se você ficar brincando muito tempo sem uma luva, você é capaz de ter queimaduras. Uma lesão por congelamento. Essa não é uma brincadeira viável na Antártica. Viável não, tá, ok. Perder uma
um pedaço do seu corpo, porque o risco é esse, né? O congelamento ser tão profundo que aquela área não consiga ser revascularizada e recuperar o tecido, né? Então, ponta de um dedo, orelha, né? Então, são coisas que tem que ser realmente um turismo, uma viagem para um local desses, ela tem que ser muito ensaiada, né? Muito planejada. Sim. Organizada para você fazer justamente a prevenção do congelamento. Aqui termina a primeira parte desse podcast que hoje está falando sobre dermatologia e meteorologia. Pele, o termômetro do nosso corpo. A nossa conversa é com a dermatologista do HCOR, Rosiane Boabadi. E logo, brevemente, você terá a segunda parte deste podcast, uma conversa muito interessante.